Fala, pessoal! Estou aqui no rooftop do Hotel Tivoli, aqui com meu amigo Michel Pinho. Tudo bem? Muito prazer, é uma honra te receber aqui na... Eu já ia falar nos estúdios do Grupo Roma. Não é nos estúdios do Grupo Roma. É mais bonito, né? Bem mais. Aqui com essa vista espetacular da nossa querida Belém do Pará. É uma honra te receber e gravar o nosso especial de Sírio daqui, que com certeza é o melhor e mais moderno rooftop dessa cidade, que está super esperado pela nossa população. Está nos finalmente, está chegando. E em primeira mão, eu estou gravando daqui esse especial de Sírio com oferecimento da Vale e com a assinatura com os nossos parceiros do Banpará e do Sebrae, para mostrar um pouquinho para vocês essa vista tão linda que todo mundo já espera do Sírio de Nazaré. Não concorda, Michel? Eu não acho, com certeza absoluta. E eu vou bater esse papo agora neste primeiro episódio do Roma Business, especial Sírio 2025, aqui com o Michel Pinho, historiador, especialista nessa área das histórias aqui da nossa região, que já é muito conhecido. Eu acredito que você, se não segue, vai seguir agora nas mídias sociais e vai compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Não só do Sírio de Nazaré, como da própria história dele. Michel, mais uma vez, obrigado pela tua presença. É um prazer te receber aqui. Te agradeço duas vezes. Te agradeço pelo convite, primeiro. Acho que é um espaço importante. E te agradeço a vista, né? Porque eu estava olhando isso aqui. Essa vista é uma aula sobre a história da cidade, sobre o processo de ocupação na Amazônia, mas isso é uma outra história. A gente, quem sabe, pode fazer uma aula até aqui em cima. Com certeza. Uma parceria de sucesso. E para mim também é super diferente, porque eu estou saindo do estúdio e fazendo algo inovador. Mas a inovação, ela está no sangue. Nós estamos aqui justamente para isso, para inovar e despertar o interesse dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, a você que nos prestigia com a sua audiência. Nós estamos no Spotify, nós estamos no RomaCast, nós estamos no portal Roma News, nós estamos em diversas plataformas digitais, onde e quando você estiver e quiser alcançar o nosso conteúdo de qualidade e credibilidade. Michel, para começar a nossa conversa, amigo, eu te pergunto, num ambiente desse já inspirador só de olhar, Sim. O que te moveu, enquanto historiador, ir para as mídias sociais e mostrar a tua cara e seguir esse caminho? Isso é uma pergunta legal e eu acho que respondi elas pouquíssimas vezes. Eu sou professor, né? Então sou professor de ofício. Dou aula, quadro, pincel, há mais de 27 anos. E eu vi nas redes sociais um prolongamento da minha atividade docente, né? Só que diferente de uma sala de aula, onde eu tenho 40, 50, 1h40 de sala de aula para falar sobre determinado assunto, eu tenho 1h30, 1h40 para falar especificamente sobre alguma coisa. Isso desenvolveu uma série de interesses e habilidades para você focar numa coisa que seja muito específica. Então, se você não assistiu nenhum vídeo e quiser assistir depois dessa entrevista, eu vou falar sobre a Porta do Sírio, sobre a geografia da cidade, sobre a ocupação urbana, sobre a tradição alimentar, de uma forma muito recortada. Mas quando você soma todos os vídeos, dá uma visão bem legal. E assim, tem algo que te motiva os seus conteúdos, eles são bem didáticos, de forma leve, descontraída, a tentar contar as histórias de determinados pontos turísticos da nossa cidade, principalmente, de uma forma que realmente prenda a nossa atenção. Eu percebo isso. Tem algo que te desafia em relação a esse teu jeito de lidar com a história? Essa também é uma boa pergunta. Eu não sou um influenciador, né? Mas acabou se tornando. Não. Isso é uma briga antiga com muita gente aqui da cidade. Eu sou um professor, né? E o professor que utiliza as redes sociais de uma forma geral para falar sobre a história da cidade. Então, existem vídeos sobre a ocupação da terra firme, a ocupação do centro da cidade, sobre a alimentação na maniçoba, sobre a arquitetura das igrejas.
Então, eu acho que é oportunidade para todo mundo hoje que tem um celular na mão e uma conexão à internet ter acesso à história da cidade. Então, se você me perguntar de novo, o que me motiva é o processo da democratização, né? Desde você até a pessoa que é embaladora, a pessoa que é trabalhando no transporte coletivo, a pessoa que é advogado. Estudante, de maneira vai ter geral. acesso, entendeu? E a resposta disso é muito legal, entendeu? A resposta disso na rua é muito, muito bacana. Isso me deixa muito feliz, assim. Hoje já passam de mais de 100 mil seguidores. Hoje, somando todas as redes, tem 220 mil. O teu alcance, ele O alcance em visualização cresceu bastante nos últimos tempos. O alcance hoje está em torno de 2 milhões e 500 mil visualizações. Tu deves isso a esse jeito mais tranquilo? O que tu acreditas que possa ter sido um destaque nessa percepção de te seguir? Vou fazer a história do entrevistado ou entrevistador agora. Você deve ter provavelmente um professor que te marcou. É verdade. Não é isso? Entendeu? Sempre temos pelo menos um. A gente tem professor. Pela forma como conduz a disciplina. Exatamente, assim. Eu acho que a resposta das pessoas é a resposta para um professor. Por isso que eu estou falando assim, eu não sou um influenciador, com todo respeito a todos eles, entendeu? Mas eu sou ali está um professor, que é o professor. Por trás da câmera, por trás do É um smartphone. historiador que é professor, que tem conteúdo, que pretende ter conteúdo técnico, que lê dissertação, que lê tese, que lê artigo, e produz isso de uma forma acessível. E é tão acessível ao ponto que ele mesmo deu a ideia, que ele quer trazer todos os alunos dele da sala de aula para dar uma aula aqui. Olha, você não faz isso. Faz isso que a gente logo. A gente tenta. Olha. A gente busca aí um equilíbrio. Tá vendo? Com certeza. Porque é importante. Porque você vai, querendo ou não, como hoje estamos aqui conversando, mostrar a história do alto. Então, tu imagina... Daqui do alto do edifício, antes de começarmos a gravar, eu e o Michel já estávamos conversando sobre vários pontos aqui na nossa cidade que, inclusive, remetem a essa história. E são tantos numa só vista que é realmente de se impressionar. A gente pode falar do Sírio aqui, a gente pode falar da Cidade Velha, a gente pode falar do processo da formação da Das nossas igrejas. Das igrejas, entendeu? Ver o peso. Esse lugar é estratégico para a história da cidade. Entendeu? A gente pode falar do próprio lugar. Eu tenho problemas de falar da história da cidade que eu não paro. Fora esse pôr do sol belíssimo que a gente pegou agora aqui no fim de tarde, nesse início de noite, recebendo aqui o Michel Pinho e discutindo, de certa forma, batendo esse papo leve sobre Belém. Mas o foco mesmo, entre tantos que a gente acabou de conversar, é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Essa festa religiosa que nos arrepia só de falar. É um mar de gente que vai invadir aqui, daqui a algumas semanas, a Presidente Vargas e todo esse percurso desde a Sé, em que nós também conseguimos visualizar aqui do rooftop do Hotel Tivoli. Enfim, desta grande procissão que move não só o povo paraense, como muitos que vêm de fora também, pagar suas promessas, prestigiar, caminhar, rezar, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Enfim, é uma festa muito linda do nosso povo e que, assim, eu como católico sou suspeito, mas eu digo que eu nunca vi algo igual no mundo. Acho que você fala, no meio da sua fala tem um ponto que eu queria destacar. O Círio é um lugar de intercessão, né? Então ele não é uma festa dos paraenses de Belém, né? Ele é uma festa dos paraenses. E aí eu posso remontar. O que acontece aqui? Posso remontar desde o final do século XVIII até o século XIX, as pessoas que vêm do Muju, do Acará, região das Ilhas, Marajó, que atravessavam a Bahia para levar, né, as suas promessas, seus esvotos para Nossa Senhora de Nazaré. Isso foi tão significativo que fez a cidade crescer. Isso não é exagero, né? Então você tem a Estrada de Nazaré, que é uma das únicas ruas de Belém que nunca mudou de nome, isso é significativo e importante, que vai até a Basílica, antes que era uma pequena avenida, e a cidade cresce na direção. Vejo uma família de jornais, né? Então, se tu pegares os jornais do século XIX, tu vais ver isso, é muito legal. As pessoas dizendo, olha, eu tenho um terreno de 50 braças, com 100 braças na Vila de Nazaré. E aí tu vais ver o mesmo jornal no final do século XIX, você olha, meu terreno é de 10 braças por 20 braças. Ou seja, os terrenos vão ficando menores porque vai ficando mais povoado, entendeu?
é muito legal você discutir isso a partir do Círio de Nazaré, como a cidade cresce naquela direção. E como a cada ano muda. Sim. Eu digo assim, a fé não muda, mas a forma como você vivencia a festa é só vindo para sentir. Sim, eu acho que tem isso. Mas eu também queria fazer uma observação. Eu acho que a gente tem um Círio que ele é vivido e tem um Círio que é visto. Sim. Porque eu nos últimos 10, 15 anos, eu tenho participado de algumas transmissões de Círios Nazaré em portais, televisões, e é muito importante o que a imprensa faz hoje, né? Porque você tem um paraense que está no segundo domingo de outubro em Nova York, você tem uma pessoa que está no Chile, você tem uma pessoa que está no Japão, e se tu olhares os comentários, a pessoa diz, olha, eu estou ligado, nossa, a pessoa está de madrugada vendo o Círio, entendeu? Essa fé midiática, ela também faz parte da nossa realidade. Leva um pouco do sentimento do Círio mundo afora. Para os que não podem estar aqui presencialmente no dia. E já existia no século XIX, entendeu? Eu sou é o Natal dos paraenses, né, Michel? Eu sou um pouco mais velho que você, para não dizer muito, mas a minha memória de adolescente para o início da vida adulta no dia do Círio, o jornal está com uma imagem de Nossa Senhora na capa, não é isso? É tradição. Às vezes sem ter nada, só a imagem de Nossa Senhora. Por exemplo, desde 1911 você tem um jornal que já tem a capa de Nossa Senhora de Nazaré com um manto. E essa é uma outra história bacana. Agora sim, Michel, em relação à história do processo do Círio, desde lá de trás, quando tudo iniciou, até hoje, tu acreditas que algo mudou de uma maneira em que é perceptível para o paraense, pelos teus estudos, ou não? Boa pergunta também. O Círio ele já existe antes de 1793. O primeiro Círio oficial é datado de 8 de setembro de 1793, com o governador do estado levando a imagem para a ermida, né? E já é um Círio muito interessante. Sem corda. Não tem corda aí. Mas ele é um Círio enorme já, né? Com salvos de canhão, com toda a cavalaria. Eu estou falando do final do século XVIII. Né? Mas a devoção de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma devoção mariana e jesuítica, ela é muito mais anterior. Eu vou te revelar isso. Não sei se as pessoas sabem que eu estava vendo isso pela primeira vez, mas houve uma historiadora portuguesa que veio para cá há 2 anos e ela me falou que um governador da província do Grão-Pará, governador do Grão-Pará, trouxe a devoção mariana para cá no século XVII ainda, em 1654. E ele leva essa devoção para a África. Então, na África também tem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Até aqui no Brasil já tem vários Círios de Nossa Senhora de Nazaré. Aí tu me pergunta se mudou. Sim, mudou muita coisa. O Círio ele virou não só uma festividade do ponto de vista religioso, mas um evento social. Inclusive nos Estados Unidos também está tendo em Miami. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma atividade, um evento social que envolve comércio, a roupa, a alimentação, não é? E isso vem se modificando muito fortemente nos anos anteriores. Por exemplo, você tinha só a maniçoba e só tinha só o pato no tucupi. Agora você tem toda uma variedade de alta culinária que transforma essa maniçoba em bolinho, o pato no tucupi num rabu, e aí vai modificando até o infinito. As blusas também, tocaste nesse assunto, e de fato, a cada ano elas estão mais bem trabalhadas, digamos. As pessoas, elas como a palavra até fugiu da mente. Elas se colocam, elas se vestem, né? Isso, sim. Exatamente. E você faz uma customização, exato. Das blusas, de certo modo, em que, de acordo com a sua família, ou com a sua empresa. Colocar grupos de cordeiros. Exatamente. Algo até então impensável. Que antigamente era impensável. Se você pegar uma fotografia, fotografia do final do XIX, do século XX, pesquisa do professor Nelson Sanjade, ele vai colocar que uma parte grande dos travesseiros que devotos de Nossa Senhora eram negros. E tu percebes uma distinção social no vestimento, entendeu? Eram uma camisa de manga comprida, muito bem posta, de chapéu, as senhoras com sombrinha, com guarda-chuva. Então, o Círio vai mostrando também um pouquinho desse crescimento urbano da cidade. Em relação ao percurso,
Tem muita história em relação a isso, não? Boa pergunta. Excelente pergunta. Nós, atualmente, estamos com um percurso na cabeça, que é a saída da Sé, na frente da Praça Dom Pedro II, vem, toca para ver o peso, aí vem ver o peso, atraca a corda, pega aquilo onde nós estamos, que é o Boulevard, e aí sobe o Presidente Vargas. Necessariamente foi assim. Existem duas variações. A primeira variação é que o Círio percorria dentro da Cidade Velha, e o Círio percorria também dentro da Campina. Tá? Então, tu consegues imaginar que no século XIX já era grande uma corda que começa em 1855 e é oficializada uns 10, 15 anos depois, essa corda no bairro da Campina, que é Juizinha e São Estreitas, entendeu? Talvez a gente não consiga imaginar hoje, mas isso existiu. Na verdade, desde que eu me entendo por gente, ocorre dessa forma. O Círio sai da Sé até a Basílica, já existe a corda. Sim. Antigamente eu não consigo nem imaginar sem a corda, porque a corda já existe há muitos anos. Eu vou fazer um desafio para você e um desafio para você que está em casa também. Porque antes nós tínhamos o carro dos fogos. Né? Esse tipo de carro empurrado, onde soltava fogos durante o Círio de Nazaré. Mas aqui, em torno de 30, 40 anos, aqui pertinho, nós tínhamos na Praça dos Estivadores mas um grande espetáculo de fogos, que era perigoso. Você tinha muitos fogos. Não, essa época já estou dentro. Já é a minha época. Os fogos caíam ali e as pessoas saíam correndo. Era de fato perigoso. Era, ao mesmo tempo bonito, perigoso. Sim, claro. Agora sim, em relação às procissões, também tivemos muitas mudanças desde o início para agora. Antigamente, eu acredito, não sei, estou aqui justamente para te perguntar, em relação, por exemplo, às Romarias, do Círio Fluvial, dos motoqueiros, enfim, existem tantas que antigamente não deveria ser muito bem assim. Você só tinha o Círio de Nazaré, né? Que é o traslado da Igreja da Sé, originalmente do Palácio do Governo, a Igreja da Sé, uma vez... A programação já existia? Não existia. Somente o Círio? Somente o Círio. E há uma vez da Igreja de Santo Alexandre. E aí em cortejo até a Ermida, que hoje é quase nossa Nazaré. Só que no século XX, o crescimento urbano e as demandas elas foram muito maiores. Por exemplo, você tem o Círio Fluvial, quando ele começa ali no final dos anos 90, dos anos 2000, ele é muito pequeno. Ele é um barco da Santa e 10, 20 embarcações. Hoje são as embarcações, o barco da Marinha, um barco, as balsas, os jet skis, as lanchas, né? Já vi até iate, por exemplo. Tem de tudo. Tem tudo. Né? E aí você também tem uma outra característica, que é o nascimento de procissões de curtíssimo prazo, por exemplo. Eu vi uma procissão nascer que era carregar os carros de milagre da Basílica para a Presidente Vargas. Né? Então isso virou uma promessa, as pessoas carregarem, empurrarem para cá. Isso mostra que o Círio é vivo, entendeu? O Círio não é uma regra seguida para e passo, né? O tempo todo da mesma maneira. Muito pelo contrário, o Círio vai se modificando intensamente. Por exemplo, nós temos Cadê a Avenida? Quer dizer, Nossa Senhora de Nazaré. Sim. Olha, a tecnologia tem um GPS, se fazendo presente. Tem um GPS que diz assim, olha, a Avenida está no cantinho da Presidente Vargas, né? Esse programa para ir ver. Em tempos de mídia social, em tempo de internet, isso daí acaba se tornando inevitável. Mas até aí, então, não se tinha. Então, processo. Mas olha só como é interessante. A gente não tinha essa mídia social, não tinha isso. Mas existem outros mecanismos importantes, que é a fotografia, né? Então, a partir dos anos 60, 70 e 80, grandes fotógrafos brasileiros vêm para Belém para documentar o Círio de Nazaré. E é através dessas fotografias que comunicavam o Brasil em grandes revistas, na Isto É, na Cruzeiro. Pois é. E aí, Michel, assim, dentre tantas histórias que envolvem o Círio, eu te pergunto, o que mais te move ou, de certa forma, te deixa com os olhos encantados? Não é uma... Como historiador. Eu ia te responder como pessoa. Pode ser como pessoa, mas eu também queria como historiador. Tudo que tu já estudaste, já pesquisaste em torno do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, desde lá de trás até agora, os anos 2025. Eu vou te dar de duas respostas. Primeiro, eu vou te dar como pessoa. Minha filha nasceu em 2018. Né?
E eu havia prometido para Nossa Senhora que eu levaria um ex-voto com os ex-votos coloniais que existiam aqui em Belém do Pará. O ex-voto colonial é uma tabuinha, né, com o rosto da pessoa e um dizer. E aí pedi para Eda Oliveira, um dos nossos maiores artistas plásticos, pintar o rosto da Júlia e escrever "Obrigado, Nossa Senhora". E eu levei isso para lá. Isso deixou muito motivado. E aí a minha percepção como historiador também é essa questão. A relação do homem simples, do homem comum, do homem que vai pedir aquilo que é fundamental para a vida dele: a casa, a saúde, o trabalho, a família. Então você consegue perceber a existência humana, né, sendo recorrente nos sírios. Você vai perceber no século XIX, por exemplo, não tinha a cabeça de gesso, mas tinha cabeça de madeira. Né? Você tinha uma casa na década de 60 do século XX. As pessoas agradecem porque, assim, emocionadíssimas. Um rapaz com 3 fardos de caixinha para fazer salgadinho, que era, eu perguntei para ele o que era aquilo. Ele disse: porque Nossa Senhora me iluminou nesse dia, porque minha família estava sem comer, e eu comprei isso, e desde aí o sustento da minha família é esse. Entendeu? O que mais me motiva como historiador é entender essa pessoa, né, esse cidadão, essa cidadã, vivendo no Sírio o exercício da sua vida. Eu nasci na época do Sírio, de Nossa Senhora de Nazaré. Meu aniversário sempre caiu no dia do Sírio, ou na prorrogação, um pouco depois, um pouco antes. Ou seja, Eu digo assim, é uma bênção. E assim, um tanto eu fico feliz nesse sentido, porque eu digo que a cidade respira um ar diferente. Agora, na aproximação do Sírio, é um tanto curioso quando a gente escuta, depois achando que a cidade já está assim, na vibe do Sírio. Eu acho que é isso. E é muito disso. É uma percepção mesmo positiva. esse ano, sendo um ano atípico de COP30, que está se aproximando agora, que é um grande evento também, que a cidade está um canteiro de obras, e a gente sabe o quanto as pessoas estão se movimentando em relação a esse evento para receber muitos que vêm de fora, mas nada se compara ao Sírio. Eu digo assim que o Sírio é algo que só vindo para a gente sentir. E, de certo modo, parece que tudo que pode estar rodeando a cidade nesse momento, seja período eleitoral, que também geralmente Coincide, nessa época coincide, ou um grande evento desse como o COP30 que nós vamos receber, seja o que for, parece que na época do Sírio, a cidade, parece não, é o que eu tenho certeza, a cidade para o Sírio. E isso, de certa forma, é um momento de renovação, em que nós renovamos a nossa fé, a união da família. Não é por tudo que falam, né, que é o Natal dos paraenses. Mas eu queria que tu entendesse uma coisa. Não é fácil traduzir o Sírio. Não é mesmo? Não é só pela questão da Eu acho que também é espiritualidade. muito peculiar. Cada um tem uma interpretação sua sobre isso. Eu ia te dizer diferente. Acho que tem uma relação do Sírio como uma referência da espiritualidade, que você Sim. tem, eu tenho, as pessoas têm, mas o Sírio é um fenômeno social, portanto, histórico. Né? Então, é muito difícil alguém que não é de Belém, do Pará, do Brasil, entender que uma borda de 400 metros, né, vai ser disputada fisicamente para você, em cerca de 4 horas, penar para levar essa corda para... Par de gente, literalmente. É difícil as pessoas entenderem essa relação. É difícil entender a relação de alguém que teve uma promessa muito forte, foi atendida, caminhar de joelhos 4 quilômetros, num sol, né, de 37, 36 graus. Então, essa tradução, ela não é banal, Mas é por isso que eu digo no sentido que é muito lugar de pessoa para pessoa, principalmente dos que estão e vivem aqui. Até de explicar para quem nunca veio, porque é algo assim muito de si. Sim. Acho que é isso. É algo do coração, é algo do que você acredita, é algo do que você sente naquele momento. Porque é impressionante, é impossível não se emocionar. Independente da religião, independente de quem seja, você aí, no meio da procissão, é impossível você não se emocionar. Aí eu vou trazer para o lado do historiador de maneira mais forte. O Sírio é um evento polissêmico, ou seja, ele tem vários sentidos, dependendo de onde você está na sociedade. O Sírio é católico, é verdade.
O sírio é de catolicismo popular, isso é inegável. Mas também pessoas de religiosidade matriz africana vão ao sírio estabelecer a sua fé. E nos últimos 10 anos, uma das coisas que mais me emociona são fiéis evangélicos que vão para frente das igrejas evangélicas distribuir água. E ouvir um pastor falar, não é a crença em Nossa Senhora que nos une. O que nos une é a percepção que nós somos humanos, de respeito à fé alheia. Eu achei. Porque o importante, acima de tudo, é o respeito. Independente da sua fé, da sua religião, você ter respeito pela fé do outro, pela religião do outro. E acreditar, acima de tudo, eu como católico digo, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Deus acima de tudo. É a minha percepção. Eu acredito que sem Deus não somos nada. Mas, assim, naquele momento da procissão, de viver o sírio, cada um de fato com um olhar. Mas tu não percebe que a história ela é tão forte na vida do paraense, que carrega um simbolismo também de que está todo mundo aí pensando bem, querendo bem. Eu tenho essa percepção. Eu tenho essa percepção. Mas eu deixo de falar, também tenho, acho que isso é legal, faz parte desse pensamento que a gente tem no sírio. Mas em 2011 para 2012, eu tinha decidido fotografar o sírio e não comentá-lo. Então, aquele material fotográfico profissional, eu sei qual. Uma percepção de foto. Exatamente. E aí eu queria entender como era o corte da corda. Entendeu? Porque a corda, em algum momento, ela é cortada. Né? E ela vira um objeto de uma devoção, de entregá-la até a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, ou ela vira um símbolo da tua fé. Para ela virar um símbolo da tua fé, tu tens que cortar. Todo mundo quer um pedacinho. Exatamente. Aí o indivíduo chama a faca, né? E aí começa a cortar a corda. No meio da cortar a corda, aí ele corta o dedo do colega dele. Quando ele corta o dedo do colega dele, essa procissão, uma procissão religiosa, né? Infelizmente, não deveria acontecer. Mas ela existe, entendeu? E aí gera esse conflito. Mesmo tendo campanhas E campanhas. contra essa atitude. Então ela existe. E aí, nesse momento, vem o conflito, que é muito rápido. E aí tem empurra, e alguém grita, viva Nossa Senhora de Nazaré! E segue o porteiro, entendeu? Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que é importante a gente perceber também os múltiplos sentidos que o sírio tem, entendeu? A gente tem a festa da Chiquita no sírio também, né? Que o IFAM considera como um elemento que faz parte do processo do sírio de Nazaré. Embora seja ali, em vários momentos, uma rusga, um diálogo, um entendimento. Existem diferentes percepções, Sim. de certo modo. Agora, para a gente finalizar, Michel, eu gostaria que você deixasse uma mensagem quanto historiador, tanto para quem conhece, vivencia essa festa todos os anos, para quem nunca veio, mas é católico ou de outra religião, e sente aquele desejo de estar presente, mas, ao mesmo tempo, acaba sempre adiando essa vontade. Será que eu vou? Como é que vai ser? Não é muita gente. A gente sabe que existem essas situações. Sim. Mas eu te pergunto, enquanto historiador, enquanto um professor, Sim. em que tem essa vivência, que passa isso em sala de aula, Sim. passa isso nas suas mídias sociais, Sim. de que forma essa percepção pode ser levada? O sírio de Nazaré, ele é absolutamente incrível por causa de duas palavras. Ele é uma continuidade, tá? Mas ele também é uma mudança. Ele continua, mas ele muda. No mesmo caminho. Ele continua em relação a ser uma devoção. Ele continua sendo uma potência religiosa desde o século XVIII. Ele continua sendo um motivador da economia local. Ele continua sendo uma diversidade de símbolos que existe. Quais as mudanças? Tecnologia, fala, rapidez, transmissão. Então, o sírio é esse lugar de encontro entre o passado e o futuro que você não pode perder. E ele evolui. Com certeza. A fé que não muda. Com certeza. Muito obrigado, Michel, pela tua presença.
Não aqui nos estúdios do Grupo Roma, mas sim no rooftop do Hotel Tivoli, que se encontra em fase final de obra, com essa vista espetacular que você que começou a nos assistir no fim da tarde e agora nos prestigia com a sua audiência no anoitecer, com a Estação das Docas, com a Catedral da Sé, com a nossa Bahia, os nossos prédios do outro lado, enfim, uma mistura de cultura, de história, de vivências E de cidade. e de cidade, que fazem do Belém do Pará um lugar lindo e abençoado por Nossa Senhora de Nazaré para se viver, para trabalhar e para construir a sua vida aí dia após dia. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigado, Michel. E a você que nos assiste, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos no YouTube, no Spotify através do RomaCast. Também estamos nas rádios Roma FM Belém, interior do estado. Enfim, onde e quando você quiser, da melhor forma possível com o nosso conteúdo de qualidade, credibilidade, na palma da sua mão. Este podcast especial no Sírio Roma Business Sírio 2025 teve o oferecimento do Sebrae Pará e do Banco Pará. E também o apoio à Vale. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.